isso, né? A atividade da página 35 e 36 que eu falei para vocês, né? Eu vou só comentar para a gente encerrar o nosso livro positivo, tá? Essa atividade, em geral, ela vai mostrar para vocês o conhecimento do capítulo que a gente trabalhou. Ela vai mostrar sobre a questão da localização, né? A utilização e a observação do céu, tá? E alguns instrumentos que a gente trabalhou também, né? E esses instrumentos, em geral, eles vão mostrar essa localização que a gente precisa saber, né? Vamos supor, a bússola, em geral, ela é um instrumento, né? Que ela é composta por uma agulha, que vocês sabem, né? E um mostrador, em geral. E esse mostrador tem os símbolos dos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, tá? E aí a gente deve usar. É um instrumento de localização também, né? Que a gente falou. Então, lembrem que na unidade 4, nós falamos um pouquinho sobre que o céu, ele marca o tempo, né? Falamos também um pouquinho sobre esses instrumentos que são utilizados para marcar o tempo, né? A lua, a gente falou que a lua também marca o tempo, né? A gente falou sobre esses calendários também e falamos sobre os pontos cardeais, né? Nós falamos muito sobre essa questão do que os pontos cardeais possibilitam para a gente, tá? Então, os pontos cardeais em geral, né? Ele vai permitir que a gente identifique, tá? Para a gente identificar as direções que a gente fala, né? Que a gente poderia estar, vamos supor, a identificação dos pontos cardeais. Pela posição, no caso, esses pontos cardeais, eles são identificados pela posição do Sol no céu, norte, leste, sul, oeste, né? Tá? Então, é disso que a gente vai falar. Então, essa última atividade, Eu Cientista, ela vai trabalhar isso, essa questão da observação, né? Da localização, né? Dos instrumentos que a gente pode observar, tanto através, como por exemplo, o gnomo, que a gente vai falar, quanto dos pontos cardeais, tá? Então, essa atividade, ela, vamos supor assim, deve ser feita com o auxílio do professor, mas eu vou somente falar para vocês como é que ela é feita, o que é que preciso. Se vocês estiverem interessados em fazer, vocês podem, tá? Uma atividade em casa, só que ela demanda um pouquinho de tempo, como eu falei para vocês, né? E ela demanda que a gente trabalha com, vamos supor assim, duas turmas, turma 1 e turma 2. Turma 1 pela parte da manhã e turma 2 pela parte da tarde, para poder ser concluída. Mas então eu vou mostrar para vocês como é que ela é feita, né, para vocês ficarem informados, tá bom? Ok? Então, o gnomes e os pontos cardeais, para a gente fazer isso, a gente precisa, né, a gente precisa saber utilizar o gnome, né? Aí ele fala aqui, chegou a hora de você também aprender a usar um gnome, né? Então, para isso, você vai precisar de alguns materiais. Quem são esses materiais? Primeiro, são 9 materiais. Você vai precisar de uma arte bem reta, que pode ser um palito de churrasco, uma agulha de tricô. Você vai precisar de uma placa de isopor com 1 centímetro de espessura, né? Canetinhas, barbante. Você vai precisar de régua grande. Você vai precisar de tesoura, tá? Uma tesoura de preferência sem ponta. Você vai precisar de fita adesiva, palito de fósforo, tá? E vai precisar de uma bússola, tá? E a partir daí, você começa as etapas daqui a pouco. Só que ele dá uma observação aqui para vocês, que você deve ter atenção, tá? Ele fala assim, atenção, né? Como fazer para você ter bastante atenção? Ele fala que essa atividade, em geral, ela deve ser realizada em um dia de sol, tá? E ela está dividida em 2 etapas, né? A primeira deve ser feita pelos alunos do período da manhã e a segunda pelos alunos do período da tarde, tá? E ele adverte também aqui que você não fique muito exposto ao sol, né? Que você use um boné, que você se proteja com filtro solar, né? Por conta das queimaduras na pele em geral. Porque ela demanda tempo. Como eu falei para vocês, repetindo novamente, eu vou só instruir vocês como é que faz. Não é necessário vocês fazerem, tá? Mas eu vou instruir vocês. E a partir daí, ele coloca a figura 1 e a figura 2, né? Você vai precisar de uma arte. Essa arte,
tem que ser bem reta, né? Ela pode ser um palito de churrasco ou uma agulha de tricô, né? E a parte esquerda vai ficar a sombra da manhã. Aí você vai ter o palito de fósforo, tá? Você vai precisar de um palito de fósforo também. E você vai precisar de barbantes e canetinha para demarcar, tá? A turma da tarde, que é a figura 2, é a mesma coisa, só vai mudar algumas coisinhas aqui, ó. Na turma da tarde, você vai precisar da sombra. Você vai precisar de uma arte, né? Lembrando vocês que a arte pode ser um palito de churrasco ou uma agulha de tricô. Sombras da manhã você vai ter, no caso, as sombras que veio da manhã, tá? Da parte esquerda, do palito de fósforo, tá? Você vai precisar da sombra da tarde, vai precisar ter o barbante da canetinha, né? O barbante você vai puxar do lado direito, depois que tiver o palito, né? E aí você vai montar a sua estrutura. Depois disso, você vai fazer a observação. A etapa 1, que é a turma da manhã, ela vai fazer o quê? Né? Ela vai, em geral, com a ajuda, claro, minha, né? Ela poderia inserir a parte da haste na placa do isopor, de modo que ela fique bem firme na posição vertical. 2, depois disso, ele vai colocar o isopor no chão, em algum lugar, onde ele receba a luz do sol o dia todo, né? E aí, por volta das 9 horas, ele vai observar a sombra da arte e vai contornar com a canetinha. Depois, vai inserir o palito de fósforo no isopor para marcar onde a sombra termina, né? E também vai utilizar uma canetinha, né? Tá? Para demarcar o lado do palito, tá? De forma que a ponta fique para baixo, tá? Depois vai amarrar o barbante na base do haste e vai esticar até a canetinha. Em seguida, o que ele vai fazer? Ele vai cortar o barbante, vai deixar uma folga de mais ou menos 1 centímetro, tá? Depois vai amarrar o barbante na base daquela haste e vai esticar até a canetinha. E depois vai cortar o barbante, deixando uma folga de mais ou menos assim 1 centímetro, né? No passo 5, ele vai o quê? Com aquela fita adesiva, ele vai prender as pontas do barbante da canetinha, bem rente ao isopor, tá? E no passo 6, ele vai retirar a canetinha do isopor e com o barbante bastante esticado, né? Vai traçar uma linha na curva do isopor, como mostra a figura 1, nesse caso, né? Ou seja, não vai tirar o isopor do lugar até a tarde, tá? Aí, o que vai acontecer depois? Depois, essa é a turma 1. Com a turma 2, o que vai acontecer com a turma 2? Né? Que é a turma da tarde, a etapa 2, desculpe. Ele vai observar a sombra da haste por volta das 15 horas, que no caso são 3 horas da tarde, né? E vai ter que lembrar que a sombra, ela muda de direção, né? E tamanho ao longo do dia, tá? Então, no passo 2, quando o fim da sombra atingir a linha da curva traçada pela manhã da turma, ele vai desenhar o contorno da sombra com a canetinha. E a partir daí vai inserir um palito de fósforo no isopor para marcar onde a sombra termina. E aí, com o auxílio da régua, vai traçar uma linha reta ligando os 2 palitos de fósforo, conforme a figura 2, né? Que a figura 2 seria essa aqui, tá? Conforme essa figura 2. Figura 2 bem aqui, tá? E a partir daí, o que vai acontecer, tá? Depois ele vai, né? Ele vai, em seguida, meça essa linha e vai marcar a metade dela com outro palito de fósforo. E a partir daí pode traçar uma linha reta, de cor diferente dos demais, entre a base e a haste e o terceiro palito de fósforo. E essa linha geral ela vai representar a direção norte-sul. Por fim, ele vai comparar os pontos cardeais indicados pelo gnomo com os pontos cardeais indicados pela bússola. E a partir daí ele vai fazer uma comparação e vai responder algumas questões. Então, lembrando a vocês que essa atividade, eu cientista, era para ser feita em sala
Em sala de aula, desculpa, né? Se você quiser fazer, você pode fazer, claro, sem problema nenhum, tá? Aí você vai demandar um tempo, na verdade. Se você tiver um tempo, você pode fazer. Claro que você vai fazer com a sua família, né? Aí, se você quiser fazer, você pode registrar e me mandar. Mas, se não der pra fazer, você já fica informado de como faz, tá bom? Agora você vai responder as seguintes questões, né? Como eu falei pra vocês. Então, você vai perceber, ele pergunta algumas coisas em relação ao que você percebeu nessa atividade. Ele fala, nessa atividade, o gnome foi usado para encontrar os pontos cardeais, certo? Será que ele também poderia ser usado como relógio de sol? Aí você vai justificar nossa resposta, né? Você poderia colocar que sim, ele poderia ser utilizado como relógio de sol. Por quê? Porque a posição e o tamanho da sombra, elas podem ser usadas para quê? Para indicar as horas do dia que eu falei para vocês, né? Aí você observa, então, né, que com o passar dos dias, a sombra, no caso, começa a se formar em posições diferentes. Por que isso acontece? Né? Isso vai acontecer devido ao movimento anual do Sol, que eu falei para vocês, né? Que foi o nosso conteúdo que a gente trabalhou, né? Então, para funcionar durante todo o dia, em geral, o relógio do Sol, ele deve o quê? Ele deve levar em consideração a latitude do local, tá? Então, como resposta, vocês poderiam colocar isso na primeira. Na segunda, ele fala que o seguinte, a linha traçada entre a base do haste até o terceiro palito indica a direção norte-sul, mas como você fará para saber qual lado é o norte e qual lado é o sul? Né? Então, o que você pode perceber nessa atividade? Que quando você posicionar, né, se você for fazer ou não, mas se você, ao posicionar, vamos supor, com o braço direito voltado para a direção em que o sol surge, né, o que você vai perceber? No caso, em um lado que o sol surge, ou seja, o lado esquerdo, voltado para o lado em que ele se põe, né? Então, nesse caso, você percebe que o norte estará à frente deles. E eles também podem usar uma bússola, tá? Na terceira, ele fala assim, se quiser saber a direção leste-oeste, o que você pode fazer, né? Então, você percebe que, em geral, você pode, de novo, se posicionar com o braço direito voltado para o lado onde o sol surge. Ou seja, o esquerdo voltado para o lado, como eu falei ainda há pouco, em que ele se põe. Então, quando você se posicionar assim, você vai observar. Então, você observa que o leste estará ao lado direito deles e o oeste, né, do lado esquerdo, tá? Então, nesse caso, nós podemos também usar uma bússola ou desenhar uma reta perpendicular à reta norte-sul também para saber, tá? Continuando, na quarta questão, ele fala assim, os pontos cardeais indicados pelo gnomo têm a mesma localização que os indicados pela bússola. Aí você vai colocar, né? Você vai especificar aí que sim. Você observou, no caso a gente vai observar que sim. Por quê? Porque os dois instrumentos eles vão indicar as mesmas direções, né? Vamos perceber também que como eles utilizam as mesmas direções, significa dizer que existe, vamos supor assim, uma pequena diferença entre o gnomo, que vai utilizar o quê? O movimento aparente do Sol no céu para indicar os pontos cardeais, e a bússola. Então, a bússola ela vai conter o quê? Uma agulha, como eu falei para vocês, que é atraída pelos polos magnéticos da Terra, tá? Na quinta, ele fala assim, o gnomo pode ser utilizado para se orientar durante um dia ensolarado e durante a noite. Como é possível se localizar? Então, você vai colocar aqui, em geral, durante a noite, a localização ela pode ser feita pela observação das constelações, como o Cruzeiro do Sul, no hemisfério sul, tá?
Então, essa atividade, pessoal, ela pode ser feita sim, se vocês tiverem um tempo para fazer, tá? Mas, caso vocês não tenham tempo, vocês preencham lá as questões, que é de 1 a 5. E se alguém tiver interessado em fazer, tira bate uma foto pra mim, tá? E envia pro meu celular, tá ok? Aí, como eu falei pra vocês, ela demanda um tempo, que pode que vocês não tenham esse tempo também, tá? Isso vai depender muito da conversa lá em casa com os pais de vocês. Então, em geral, para concluir, eu gostaria de colocar uma imagem aqui no computador que eu pesquisei, que fala um pouquinho sobre as sombras, né? Em geral, e esse gnome, ele tá falando sobre a parte da sombra e a parte do sol, né? Em geral, ele fala que todos os objetos existem a sombra, né? Mas também, às vezes, eles têm um lado da sombra também, enquanto que outros, né, têm luz, tanto natural quanto artificial. E a gente pode observar que a sombra, ela muda de lugar, de tamanho, conforme a luz. Também, conforme a luz, ela é mudada. É isso que essa atividade também ela vai mostrar. Ela vai mostrar, em geral, que a sombra, ela pode ser, vamos supor assim, usada para criar arte, fazer ilusões, sensações, mas também serve, como eu falei para vocês, segundo o nosso conteúdo, para nossa localização, orientação, né, dos pontos cardeais, tá? E para a gente entender também que é preciso o quê? Se a gente fosse falar assim, professora, é preciso a sombra existir? Ou o que é preciso, professora, para a sombra existir? Aí eu falaria para vocês que é apenas luz, né? Que é um objeto, no caso, que a luz é um objeto que vai fazer com que a sombra exista, né? Então, a luz ela pode ser proveniente do sol, né? De uma fonte de energia natural, de uma lanterna, de uma lâmpada, tá? Então, que a gente observe, em geral, essa outra figura aqui que ele está mostrando, está mostrando um pouquinho a formação da sombra de um objeto, né? Um objeto esférico que é, em geral, iluminado por uma vela, tá? Então, que a gente entenda que é necessário que haja as sombras, né? Porque as sombras, elas são geradas a partir da luz, tá? Então, pessoal, foi essa a nossa atividade, tá? Um bom dia a vocês, tá? Um beijo da tia Joana e até a nossa próxima aula, tá bom? Essas são as páginas 35 e 36 pra gente encerrar o nosso positivo volume 2, tá? Tchau!